Bem-vindos ao Tomos Revelados, um podcast no qual desmistificamos o RPG de mesa através de traduções e comentários. Música, narração e tradução por Felipe Tuller. No episódio de hoje, tornando Espadas Mais Um algo mágico. Título original: Making Plus One Swords Feel Magical, escrito originalmente por Josh McCrowell em seu blog intitulado Rise Up Commons, em 31 de janeiro de 2023. Recentemente, tive uma discordância com meu colega Tom Killian. Eu disse que Espadas Mais Um eram entediantes. Em quase todos os meus jogos anteriores de D&D, o pequeno mais um rabiscado se perdia em uma longa sequência de bônus vindo de outras fontes. Bônus base de ataque, bônus de atributo, bônus de talentos, etc. Eu esqueci até que possuía uma espada mágica. E quando uma espada mais 2 aparecia? Eu jogava a espada mais 1 no chão, como pão dormido, para patos. Tom discordou. Ele protestou. Eu nunca me entediei com espadas mais 1. Um bônus de mais 1 pode ser muito útil. E todas elas têm um pequeno extra, sabe? Elas apontam para o norte, ou flutuam na água, e tem uma história que você pode descobrir. E eu pensei, uau, espera, calma aí. Isso realmente soa interessante. Então, eu ainda não amo o bônus de anote aqui e esqueça, mas eu pude perceber que Tom estava investindo mais nos itens mágicos padrão do que eu. Vamos consertar isso. Tornando o tesouro algo cheio de lore. Primeiro de tudo, as listas de tesouros padrão encontradas no final do seu manual do mestre têm tanto sabor quanto um biscoito de água e sal embebido em água morna. Isso aqui é entediante. Você encontra um arco longo, uma obra de arte que custa 500 peças de ouro, um anel de ouro no valor de 100 peças de ouro, uma espada mais 1 e 1000 peças de ouro. Isso aqui é muito mais legal. Você encontra um arco élfico feito de teixo e encordoado com fios de cabelo de elfo. Um retrato de um escavador corpulento com um chapéu de prefeito e uma moldura dourada que parece valer uma boa quantia. Um anel de sinete dourado que está marcado com um brasão da casa com um símbolo de 3 maçãs. Uma espada anã, curta, mas larga, grafada com runas que a nomeia como Ceifadora da Morte na língua dos anões. Um baú de tesouro transbordando de prata e ouro de diferentes cunhagens. A maioria traz as 7 estrelas das Ilhas Andantinas, porém, algumas moedas anãs forjadas no coração das montanhas, com símbolos de martelo e foice, estão misturadas no tesouro também. Dark Souls não é para todo mundo, mas a forma como o jogo entrega sua história através de constantes goteiras de descrições de itens é divertida. Eu escrevi um pouco sobre isso neste link. Para descobrir a lore de Dark Souls, você precisa ler os textos antigos como um verdadeiro mestre do saber da vida real, através do menu de itens, torcendo para que algum invasor não esteja prestes a te apunhalar. Se você é um mestre como eu, aposto que fica empolgado com a oportunidade de contar aos jogadores as coisas fodas que você escreveu para o seu mundo. Alguma parte do lore que você adora, mas que não consegue demonstrar de forma orgânica. Adivinha só, filho da mãe? Seus jogadores querem tesouros. Dê isso a eles dessa forma. É como dar um remédio para os seus gatos embrulhado em salame. Ao descrever o tesouro, especifique o seguinte: os materiais de construção, as pessoas que o criaram, os detalhes artísticos. Por exemplo, a espada tem runas ao longo de sua lâmina em áculo, nomeando a lâmina como Mordedor de Caudas. O punho é esculpido na forma de um garoto camponês lutando contra um dragão, tornando a magia algo ativo. Então, o cerne da minha reclamação é que não parece mágico apenas descrever mais um bônus de mais um na minha ficha. Deixe-me citar uma regra do GLOG que eu gosto muito. Regra de design do GLOG, número 3. Nunca use pequenos bônus passivos. Eles são entediantes, fáceis de esquecer, potencialmente confusos e muitas vezes levam a sinergias indesejadas. Use habilidades ativas ao invés disso, o que o Extra Credits chama de incomparáveis. Como seria uma espada mais 1 se ela não fornecesse um bônus passivo? Pensando alto aqui agora, vou propor 3 opções. Número 1. Ativar o bônus. Quando você desembainha a espada e grita seu nome, você adiciona mais 1 ao ataque e dano pelo resto da batalha. O Earthdawn tinha esse conceito de armas que subiam de nível com você à medida que você aprendia a história delas.
aprender o nome da arma, descobrir quem a criou, lutar contra o inimigo escolhido pela arma. Cada uma dessas ações desbloqueia outro poder. Acho isso muito legal. Gosto dessa opção porque evoca essa sensação. Ao mesmo tempo, isso ainda é apenas uma arma mais um. Claro, existe uma pequena escolha interessante de devo gritar o nome em uma missão furtiva. Mas isso é meio como o talento esquiva da terceira edição. Eu esquecia de invocá-lo 75% das vezes. Não era ativo versus passivo, era esquecido ou droga. Se eu tivesse dito que ele era meu alvo da esquiva, ele teria errado. Droga, de novo não. Ok, vamos tentar de novo. Número 1A. Ativar o grande bônus. Quando você grita o nome de uma espada mágica, seu próximo ataque é um acerto crítico. A espada deve ser cravada em uma fogueira e descansar, como um ser humano faria, antes de poder usar essa habilidade novamente. Bem, eu provavelmente lembraria de usar esse bônus se fosse grande o suficiente. Um acerto crítico é um bom nível. Um golpe certeiro, talvez suficiente para matar uma criatura grande. Tornar isso uma vez por dia, com uma forma de recarregar no estilo Dark Souls, já está bom. Número 2. Dado de dano adicional. Essa espada causa mais um D4 de dano. Um bônus passivo? Josh, o que você está fazendo? Bem, acho que rolar um dado adicional tem uma sensação diferente, de forma sinestésica. Se uma espada normal causa 1d6 de dano, mas eu estou rolando 1d6 mais 1d4, isso parece fisicamente diferente na mesa. Eu lembro que tenho uma espada mágica, porque tenho que pegar um dado totalmente diferente. Ainda assim, talvez um pouco entediante. Número 3. Espada invulnerável. Esta espada é praticamente invulnerável a dano. Ela pode manter as mandíbulas de um dragão abertas, sustentar um compactador de lixo esmagador ou ser mergulhada em ácido. Não pode ser destruída por meios convencionais. Ainda assim, ela é leve como uma pena. Ela ocupa apenas um espaço de carga, se guardada. Além disso, se você aprender o nome da espada, ela ganha uma propriedade especial. Acho que essa é minha favorita. Um item que é completamente imune a danos é ótimo para resolver quebra-cabeças no estilo OSR. Supondo que você consiga recuperá-la, você pode usá-la para ativar armadilhas, contornar obstáculos e se envolver em todo tipo de travessuras. Salve, salve, pessoal! E aí, aqui é o Felipe. E aqui é o Mink. Estamos de volta, mais um episódio de Tomos Revelados. E hoje falando do texto Tornando Espadas Mais Um, Algo Mágico. Como sempre, estamos aqui, eu, humano nível 0, e o maior ente que você respeita, Mink, o ilustrador, o designer. E aí, cara? E aí, cara? Como é que estamos? Pô, mais um textinho irado. Gosto muito. Ouvintes, quando vocês virem algum tipo de texto, assim, relacionado a criatividade, coisa maluca, coisa estranha, saibam que eu tô muito feliz gravando, porque é o tipo de texto que eu acho massa. Que geralmente eu vou atrás do Felipe e falar, Felipe, pô, vamos falar de um textinho nessa pegada. Porque é aquele tipo de episódio que a gente vai ficar pirando em um monte de coisa aqui, né, Felipe? Exato, cara. Item mágico é um negócio que, quando a gente fala de RPG de fantasia, é um negócio central do jogo pra mim, né? Cara, é muito louco, porque vocês que ouviram o episódio ouviram o autor falando mal de espada mais um, não sei o que, é muito sem graça. E aí eu lembrei, cara, de uma experiência que eu tive, que um amigo nosso, o João, do servidor Ouroboros, me passou. Vou até deixar na descrição, que eu agora não vou lembrar exatamente o site e tal, mas ele me passou uma programação que um cara fez de um simulador de dungeon, de um gerador de dungeon, melhor dizendo, do Gary Gygax, se não me engano, do manual do AD&D, primeira edição, o manual do mestre, que tinha lá um gerador, e o cara automatizou isso, criou um gerador de dungeon e criou um jogo em cima. É um jogo super simples, assim, praticamente é um hack and slash, fica entrando na sala, matando monstro. No momento que eu peguei uma adaga mais um, cara, vocês tinham que ver a minha reação. Eu, personagem, com 2 pontos de vida, não tinha nada na minha sacola, todo ferrado, tinha fugido já de 3 goblins, tava quase morrendo, e encontrei uma adaga mais um. Eu vi na tela escrito, não tem nem... É isso, né? Um jogo de texto, escrito, adaga mais um, você tem que ver a minha felicidade. Eu pensei, caraca, agora sim, agora o jogo começa. Eu morri logo depois, né? Mas assim, não vem ao caso. O ponto é, pô, item mágico, né, cara? É sempre legal ganhar um item mágico. Então, esse papo é muito legal porque vai fazer a gente dar uma importância que o item mágico deveria ter no jogo. Porque se você pegou um item mágico, você tem que estar animado, você tem que achar maneirão, né? Não pode ser um item mágico que você vai pegar e vai jogar fora. Pensar, poxa,
mais um item mágico. Vou botar aqui na minha sacola de item mágico. Pô, não, né? Aí o item mágico não é mais mágico. Pô, não, e prepara que a gente vai puxar muito episódio antigo, né, Felipe? Que a gente já gravou aqui. Porque o texto do impacto cabe muito aqui, o texto dos 16 pontos de vida do dragão, né? 16 pontos de vida cabe muito aqui, porque a gente vai falar muito sobre contexto, sobre o impacto que aquela coisa vai ter em mesa, sobre como gerar importância, dar valor àquilo, né? Então, acho que é mais um episódio que entra pro combinho aí de narrativa e impacto em mesa, né? Exatamente, cara. Vocês que estão aí discutindo com a gente há um tempão, vocês vão criando junto com a gente uma gramática, né? Porque isso ajuda vocês, mas ajuda a gente também, né? A focar o jogo onde a gente acha que é mais interessante. E, pô, esse texto pra mim é incontornável pra esse tipo de coisa. Porque se o item mágico é um negócio que tem que animar você, esse texto te dá um parâmetro bem simples, bem, vocês viram, né? Um texto bem curto, mas muito efetivo em fazer isso, né? Vamos discutir com mais calma. Mas, antes de qualquer coisa, como sempre, vamos falar sobre o autor. Gente, o autor é o Josh McCrowell, e ele é o que a gente costuma chamar de o suspeito usual, né? Você pensa, o cara da USR, o que ele é? Ah, beleza, ele é blogger, ele é game designer, ele fala uns negócios ali no Twitter, e é exatamente isso, ele marca todas essas caixinhas. Finado Twitter, né, inclusive. Eu seguia ele no Twitter e ficava muito animado, porque ele era um cara muito presente, estava sempre postando coisas legais lá, passando informações de materiais legais que ele usava, que ele viu, falando do desenvolvimento do jogo dele, né? E o legal do Josh é que ele também é um editor de texto, né? Ele trabalha como um editor de uma das zines mais bacanas, mais legais do cenário da OSR, que é essa zine lá da França, do selo The Merry Mushman, que se chama Nock, exclamação. Cara, botem no Google aí, Nock, exclamação, zine, RPG. Vocês vão ver as capas maravilhosas. É uma puta referência de design, de layout, tem muito texto bacana. E qual é a proposta dessa revista, né? É uma zine que tem basicamente tudo a ver com jogos do OSR, NSR. Vai ter ferramenta de jogo, vai ter novas classes, novos monstros para sistemas diversos do OSR, do Ozzy, dos sistemas do próprio Merry Mushman, né, o Black Sword Hack. Vai ter texto sobre game design, vai ter texto teórico. E, enfim, né, uma lembrança dessa coisa das revistas de antigamente de RPG, né, que você ficava esperando para sair, sentava lá e ficava folheando e lendo. E aí esse Josh, ele é então o editor, né? E eu tenho uma história um pouco pessoal nesse sentido, porque eu entrei em contato com o Josh porque eu enviei o meu texto, né? Vocês que ouviram no episódio RPG São Sobre Falhar, esse texto foi escrito com a intenção de mandar para essa zine. E ele foi aprovado e vai estar na próxima edição da Nock, que eu estou ansiosamente esperando ver meu nomezinho ao lado de tanta gente bacana e num material tão lindo que é essa zine aí da Merry Mushman. Vocês que estão ligados nessa Merry Mushman vão lembrar também que é uma editora que não lança só essa zine, mas também lançou aí uma das aventuras mais conceituadas da OSR dos últimos tempos, linda também, né? Que é aquela aventura da Nightmare Over Haggard Hollow, uma aventura meio sandbox, que tem uma vilazinha meio esquisita nas bordas de um reino. Dizem eles lá no site, né? Que é uma aventura que tenta fazer um equilíbrio entre os temas clássicos da fantasia, dos jogos de Dungeon Crawl, mas também colocar elementos ali do weird, elementos da fantasia estranha e de coisas meio folclóricas. A junção dessas três coisas, para mim, forma um jogo muito interessante, né? Fantasia estranha, coisas folclóricas de fadas, né? Essas coisas são muito interessantes. Então aí o nosso autor de hoje, ele trabalha nessa zine, ele é o editor, né? Ele foi super gente boa comigo, leu meu texto, sugeriu umas edições lá, né? Deu uma cortada na minha onda de piadista no texto, para o texto ficar mais enxuto, ficou muito bacana. E eu vou colocar no Instagram quando ela sair de repente e mostrar para vocês um pouco do layout. Mas o Josh, além de blogger e de editor, então ele é um game designer que está fazendo um jogo que é um dos jogos que para mim são os jogos mais interessantes que saíram nos últimos tempos, que se chama His Majesty the Worm. Vossa Majestade o Verme. Qual é a grande questão desse jogo? Primeiro, é um jogo que está sendo desenvolvido há nada mais, nada menos do que 7 anos. Em julho de 2024, esse jogo foi lançado finalmente, um jogo super grandão. A descrição dele no site é um jogo estilo New School, com sensibilidades Old School. Então, é um jogo que vai te dar a experiência clássica de jogar um Dungeon Crawl num Mega Dungeon,
mas que ganha vida nova com foco nas trivialidades e pequenos momentos da vida cotidiana dentro da masmorra. Que tem esse recorte um pouco mais psicológico, humanizado dos personagens, né? Que não é uma coisa muito dos jogos old school, né? Vocês estão ligados. Mas que me lembra muito um jogo que eu acho muito bacana também, que é o Torchbearer, do designer do Burning Wheel, né? Que vai fazer essa experiência de entrar numa masmorra, alguma coisa meio assustadora, que vai lidar com os laços dos personagens. Tem a ver também com aquele grande jogo, um dos meus preferidos, que é o Darkest Dungeon, né? O quanto que aquelas coisas esquisitas que estão acontecendo na masmorra têm efeitos nos personagens, e a gente vai ver isso acontecendo, né? E aí é um jogo que tem super uma abertura para roleplay de personagem, né? Um jogo que, pô, o Miguel, ouvindo isso aí, certamente está curtindo esses pontos que a gente está levantando. E, cara, já adianto para vocês ouvintes e para você, Miguel, que vai rolar, eventualmente vai rolar uma campanha disso daqui, porque eu tô animadaço pra jogar. Cara, maneiríssimo, eu não tava por dentro até a gente tocar no assunto desse Tomos aqui. E, pô, só o material que os caras produziram ali já chama atenção, já mostra que é uma parada diferenciada, né? A estética tá muito maneira. E aí, joguinho aqui, propõe narrativa diferente, propõe impacto e tem esse lance de explorar uma nova forma de jogar com cartas e coisas do tipo. Mano, perfeito. Só vamos, tô dentro já da próxima campanha aí. Exatamente, cara. Pô, esse lance de usar cartas como resolução ao invés de dados também é uma parada bem bacana do sistema. Ele usa cartas de tarô, né? E mais um elemento importante. Sim, tem várias coisas mecânicas que a gente poderia estar falando aqui do jogo, né? Mas assim, acho que é um assunto para uma outra hora, porque se eu entrar nessa coisa do His Majesty the Worm, a gente vai ficar aqui muito tempo. Então, para ser enxuto, comentar um pouco sobre o blog, né? O Rise Up Commons, o blog desse cara, do Josh McCraw, que, como um bom blog do SR, também marca aí vários pontos de interesse dessa comunidade, né? Minigames, recursos de uso em mesa, dicas de jogo. Ele tem um conjunto de posts muito maneiros que propõem uma forma de criação de personagem diferente, né? Vocês que ouviram o último episódio, a gente falou do Point Crawl brevemente, né? Ele criou um modo de criação de personagem usando um Point Crawl. Então você começa num lugar, escolhe para onde você vai, uma coisa meio videogame, né? Você vai fazendo escolhas a partir de certos critérios e pontos de interesse, e você cria seu personagem assim, né? Ele fez isso também criando o que ele chamou de criação de personagem usando uma flor de X, né? Uma exploração hexagonal de personagem, como se fosse, fazendo as suas escolhas de vida do seu personagem, montando o personagem assim. Então, pô, é um cara muito criativo em criar essas pequenas mecânicazinhas, pequenos minigames e coisas desse tipo. Eu acho muito bacana. Ah, total, cara. Pô, né? Meio estilo de blog, curto muito esse rolê experimental, assim, né? De poder ficar pirando. Porque, pô, gamificar o processo de criação de personagem é uma parada que eu não tinha imaginado e vale o teste aí também na nossa mesinha, né, Felipe? Sim, cara. E é isso, né? A coisa do SR legal é essa compatibilidade. Você pode pegar essa coisa que é meio que um módulo, acoplar ali, misturar certas coisas. Então o blog dele tem muito essa proposta de te dar um plug and play da vida. Você coloca essa mecânicazinha aqui se você quer dar essa ênfase a esse jogo. Uma coisa que eu destacaria também no blog dele, né? É que ele é muito aficionado por o Tolkien. Então tem várias postagens interessantes sobre o lore do Senhor dos Anéis e mecânicas e procedimentos que vão transformar o seu jogo um pouco a ver com isso, né? Então tem um post muito famoso dele que a galera gosta muito, que a proposta é: e se o livro do Hobbit, a versão original de 1937, que foi ilustrada pelo Tolkien, né? Aquelas ilustrações super coloridas lá do Tolkien, fosse um cenário fechado, fora do mundo do Senhor dos Anéis? Porque, não sei se vocês sabem, né? Assim, pequeno parênteses. O Hobbit foi uma das primeiras coisas que foi publicadas do Tolkien, e ele não tinha a pretensão de criar um universo gigante igual foi feito, né? No Senhor dos Anéis, no Silmarillion, essas coisas. O Senhor dos Anéis, inclusive, veio muito de uma proposta da editora de dizer, pô, e essa história aí desses hobbits? A galera quer ler mais esses bichinhos aí, vamos fazer mais um livro? Aí ele se empolgou e foi lá e meteu a cara e criou um universo gigante. Mas ele pensou, né? Tipo assim, uma coisa bem RPG, né? Bem um recorte de cenário. Que é, beleza, vamos transformar esse livro aqui num cenário de jogo. Como que seria? E aí ele tem um post falando sobre isso, né? Então, bem bacana também. Não tem só mecânica, né? Isso que eu queria chamar a atenção. O blog dele é bem variado, ele posta bastante. E essa coisa de lore ligada ali à fantasia clássica, tolkiana, é uma coisa que está muito presente também nos jogos dele e nos posts. Pro texto agora, então. Tornando Espadas mais um, algo mágico. Vocês viram, né? O resumo do texto é simples. Segundo o Josh McCraw, ou Josh McCrew, como era chamado o arroba dele lá no Twitter, itens com bônus passivos não são bom game design. Não é um negócio legal. Itens com bônus passivos são sem graça
E, pior ainda, são esquecíveis, não é? É aquela coisa, você recebe um item mais um na sua ficha de D&D, você vai anotar. Naquela área do ataque, beleza, mais um de dano, mais um pra acertar. E, muitas vezes, o item mágico acaba sendo isso daí, né? Um bônus mecânico, um negócio que, segundo ele, tem tanto gosto quanto um biscoito de água e sal embebido em água morna. Adorei essa expressão que ele botou. E, cara, é real, né? Porque às vezes você até esquece. Você colocou um mais um ali, e aí no meio do jogo você esquece que tem um bônus, esquece de onde veio o bônus, se mistura com outros bônus, que é uma coisa que ele fala também no texto, né? Ah, tem um bônus da sua classe. Pô, a terceira edição do D&D era cheio disso, né? Você tem foco em arma, foco em arma dá mais um, aí sua classe dá mais um pra acertar se você usar isso, aquilo, aí tem mais um ali da espada mágica, aí você no meio do combate fala, pô, o que é isso aqui mesmo? Alguém lembra? Nem você mais lembra o que tá ali. Então, a proposta do texto é o que a gente pode fazer para tornar, principalmente espadas, mas assim, no sentido mais geral, o que a gente pode fazer para tornar itens mágicos algo mais mágico, né? Você tá no nome que ele é mágico, o que tem de magia, o que tem de maravilhoso, o que tem de diferente, né? E ele propõe algumas soluções. O resumo do texto, né? Seria que itens mágicos passivos são ruins, então, pô, vamos fazer um item mágico que seja ativável, que tenha um poder ativável. Então, se você tem uma espada mágica, para você ativar ela, você precisa falar, gritar uma palavra mágica, gritar um comando, sussurrar alguma coisa numa flecha, ou recarregar a arma, né? Um exemplo bom que eu pensei, tipo, uma arma que tem a ver com necromancia. Então, para você recarregar o uso dela, esse poder ativável dela, que é, sei lá, summonar fantasmas, reviver corpos mortos, você tem que enterrar a espada, tipo, numa tumba ou numa sepultura, uma coisa meio assim, né? Então, essa ideia de que você, enquanto jogador, tem que lembrar que a arma existe e fazer alguma coisa, de preferência uma coisa temática, para dizer, pô, beleza, agora minha arma mágica está em jogo, contemplem minha espada mágica. É uma coisa que me deixou pensando muito nesse texto, eu não sei se você concorda, mas assim, o jeito que você trabalha itens mágicos num RPG de mesa é muito diferente do estilo de diversão que você tem, por exemplo, no videogame, né? No videogame, receber uma arma mágica mais um, que só tem um bônus mágico mais um, é legal às vezes porque, pô, tem um item ali na sua frente com um gráfico maneiro, de repente é uma arma estilizada, então é bacana você pegar esse objeto, né? Porque no jogo de videogame pode ser um objeto maneiro, que vai ter um desenho maneiro, que vai estar lá nos seus inventários. Tem até aquela coisa, às vezes, né? As pessoas pegam um item mágico e falam, esse item mágico mais um é azul. Pô, meu cara tá tudo com a roupa toda vermelha, não tá combinando, né? Uma brincadeira assim, né? Tem essas interações. Agora, num jogo de RPG, que é pura descrição, pura narração, falação, é mais difícil você dar essa ênfase nos itens, né? Então, as soluções de texto passam por aí, né? Você lembrar que o item existe, dar descrição pra ele, integrar o item com a história do mundo, né? De repente, tipo, a espada mágica que você pegou, a espada do rei pirata, né? Tem isso numa aventura bem legal que eu mestrei há pouco tempo, que é a espada do rei pirata. Então, se você é visto com essa cimitarra na rua, os piratas e os habitantes do submundo vão olhar você com inveja, vão querer roubar essa espada de você. Então, ela te dá um poder, mas assim, também atrai olhares perigosos, né, de outras pessoas que vão querer roubar você. Ou então, de repente, pô, essa aqui é a flecha que matou um deus antigo, que ainda tem as manchas do sangue divino. A partir do momento que você pegou ela, você está diante de uma coisa que tem uma história ancestral, blá, 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 e todo jogo gira em torno desse pequeno objeto que está na sua mão. Então, tem a ver com o que ele fala aí no texto, né? Ele cita o blog do Goblin Punch, que cita um vídeo de um canal do YouTube, né, que fala sobre itens mágicos com propriedades especiais e únicos, que ele chama lá de incomparáveis. Então, acho que itens mágicos têm que ser incomparáveis para serem mágicos, né? Uma espada mais um, você acha em qualquer lugar. Várias espadas são mais um. Mas o que faz aquela arma algo único, né? Algo incomparável? Ela é inquebrável. Ela tem uma aparência estranha, ela tem uma cor esquisita, ela tem uma história esquisita, ela tem um poder esquisito que é ativável. Então todas essas coisas vão ser elementos mais interessantes de jogo do que só um bônus mecânico passivo, né? Cara, eu acho que eu concordo 100%. E eu acho que o lance de culpar o mais um, sabe, não é ele o problema. Porque depende muito do tipo de jogo. Tu mesmo falou lá que quando tu ganhou a espada mais um, tu precisava ver tua alegria. Acho que o ponto da escassez manda muito. Porque eu lembro que a gente jogou Ozzy, jogou alguns jogos que, cara, recurso é hiper escasso, sabe? Tipo, tu tem pouco ponto de vida, tu pode morrer em um round pro primeiro kobold que tu encontra. E é muito perigoso tu ter um escudo mais um. Faz uma diferença absurda na escala de poder ali de dentro. O personagem que tem e o personagem que não tem, a diferença é bruta. Só que o grande lance é o porquê que isso tem mais um, né? O quanto que isso vai ser relevante ou não dentro do jogo, qual que é a importância que aquilo tem.
Eu acho que tá muito mais atrelado à descrição, ao porquê daquilo, né? O que demonstra que isso tem mais um, né? E do que, porque que nem tu falou, o aspecto do videogame é bem esse ponto. Tem vários casos. Quem é que nunca pegou um item que era mais fraco, né? Tu ganhou um item mais forte, mas aquele item não era maneiro. E tu simplesmente não usava, né? Seguia o baile com o item mais fraco até tu achar aquela versão mais forte, até tu poder aprimorar. Então é clássico isso. Mas no RPG, que é uma coisa que a gente até meio que simula, né? Algo mais tangível, assim. Fica um pouco mais difícil. Então, tu ter o porquê, tu ter impacto, tu ter a relevância daquilo faz uma diferença absurda, né? Mas até, Felipe, é isso que eu queria também puxar pra ver o que tu concorda. Porque ele traz esse ponto do água e sal ali, né? O biscoito de água e sal e bebida de água, no aspecto de tabelas pra tesouro, né? Tabelas padrões de tesouro. Aquelas rolagens que tu faz pra definir o que as pessoas encontraram ali, né? E realmente, quando tu simplesmente vai rolar, se matar esse bicho, vamos fazer o loot. X de dinheiro, X de um colar, uma armadura velha e aí uma espada mais um ali, sabe? Realmente não tem tanto impacto. Mas eu vejo, em questão de item mágico principalmente, eu vejo que os jogos atuais, eles já estão com uma pegada de estimular criações, né? Porque isso, querendo ou não, tudo que ele propõe nesse texto é algo que exige uma certa prep. Exige tu decidir o que tu vai pôr de item mágico. E fazer relação, talvez, com o portador daquilo, o ambiente que ele tá, tudo isso tem um significado ali pra que aquilo seja uma espada mágica mesmo, não seja algo rolado e acabou. Então, eu vejo em jogos tipo Skyfall, né, do Pedroca. O Pedroca é fãzão de coisas personalizáveis, esses JRPG, coisas assim, então ele traz isso muito nos games dele. E o aspecto do compor aquele item mágico, sabe? O quanto eles te ajudam, as tabelas te ajudam a criar um item mágico único, um item mágico com relevância. Aí esses dias também tava lendo o Exceed Six. Também tem uma tabelinha lá que tu rola qual item ele tá encantado com o quê, e o que ele tem de benefício, sabe? Tipo, ele vai criando camadas pra não ser só uma espada mais um, sabe? Exato. Então eu vejo que existe um movimento atual hoje de querer mais esse sabor, né, nos itens ali. Pô, cara, bem lembrado, né? Tem várias formas de fazer isso, né? Vários sistemas vão fazer isso de forma diferente, mas uma solução que eu gosto muito e uma abordagem muito interessante é a do DCC, o Dungeon Crawl Classics. Ele tem uma parte que é criando sua espada mágica. E ele mesmo lá diz no manual explicitamente: espada mágicas mais um não existem nesse universo. Não só no DCC, mas no próprio Dungeon World, que a gente já mencionou aqui várias vezes, que é um jogo que a gente gosta também. Fala a mesma coisa, né? Uma espada mais um não faz sentido existir muito no Dungeon World, porque esse bônus de mais um não faz muita diferença no estilo de jogo que o Dungeon World está propondo, né? Então, de fato, os jogos estão caminhando no sentido de tentar deixar essa herança de um bônus passivo para trás, né? E aí o DCC é legal, porque justamente funciona nessa forma que você disse que tem nesses jogos, que é tabelas aleatórias. Muitas dessas espadas são espadas sencientes, então que conversam com você, tem personalidade. Da mesma forma que isso não se restringe a itens mágicos no DCC. Ele está falando da espada, mas ele fala também a mesma coisa na parte do dragão. Não existe no DCC, no segundo manual do DCC, dragões X, assim, tipo dragão vermelho. É um animal, como se fosse uma galinha. Tem várias no mundo, sabe? Vários cachorros galinha. Não é assim, né? Se existe um dragão, ele tem um nome, ele é de um jeito específico, é uma criatura mítica e única. Então, todas essas coisas ajudam a trazer sabor, né, pro jogo. E, cara, sem dúvida, tabelas e coisas aleatórias ajudam muito nesse sentido. E aí, acho que esse episódio vai ser também muito de agregar indicações e de usos de certos livros e tal, né? E um que eu acho muito bacana, é um livro, inclusive, bem antigo já, né? Que é um livro que é bacana demais nesse sentido de criar um repertório de tesouro, né? Porque, bem lembrado, espadas mágicas, itens mágicos não são a única coisa que você tem que fazer um prep para que seja integrado com o mundo, que seja interessante, né? O tesouro, nesses jogos que você vai lutear dungeons e tal, é importante que ele não seja só uma pilha de ouro e 100 moedas de ouro e pedras preciosas e acabou, né? Porque, cara, é isso. Pô, você tá entrando num lugar estranho, passando por maus bocados, você quase morreu e você chega lá, você quer ser recompensado, né? Quer que aquilo tenha algum tipo de significado, né? E aí entra a primeira indicação aqui, que é esse livro,
que se chama, em inglês, The Mother of All Treasure Tables. Em português seria a mãe de todas as tabelas de tesouro. E a proposta do livro é te ajudar a dar mais cor ao seu loot, tesouros que você encontra. E aí ele fala que tem 3 usos. Engraçado você falar, né? Porque essa coisa do prep tá incluso aqui na descrição desse livro. Ele fala que a primeira função desse livro, The Mother of All Treasure Table, é ajudar com a preparação de antemão desses tesouros. Então você pensa assim, essa aventura que eu tô jogando, pronto, é muito bacana, mas pô, essa sala tem... Pô, o tesouro são 1000 peças de ouro. Beleza, 1000 peças de ouro é muito, mas sem graça, né? E aí ele te ajuda nesse sentido. Ele coloca lá nesse livro tabelas de tesouro até 10 moedas de ouro, tabelas de até 1000 peças de ouro, tabela de 5.000. Então você tem um tesouro meio sem graça no 1000, você vai lá e rola nessa tabela, ou escolhe um resultado que você acha que tem a ver com o seu jogo e coloca lá, né? Esse é o primeiro ponto, né? Ajudar você a preparar. Então, essas tabelas ajudam você a fazer uma preparação mais guiada, mais interessante, mais temática, mas também ajuda você a improvisar, né? Porque às vezes você pensa assim, não preparei um loot desses NPCs que eles derrotaram, desses monstros errantes que eles encontraram na tabela de encontros aleatórios. Não tá dizendo o que eles têm no bolso. E aí você falar, às vezes, tem umas moedas ali, é legal, mas, pela milésima vez que você falar tem umas moedas ou não tem nada, acaba não ficando sem graça, né? Então, além de ajudar você a preparar, ajuda você a improvisar, né? E aí vem o terceiro ponto, que também ajuda você como inspiração. Você pode só olhar esse livro e ficar lendo ali o que tem de descrição e ver que aquilo te dá um gatilho de criatividade e você vai adaptando. E às vezes dá até, diz o livro, né? Eu concordo. Esse livro ajuda você a criar aventuras também, né? Que tipo assim, você lê um tesouro bizarro. Vou dar um exemplo já do que seria esse tesouro bizarro diferente. Você pensa, caraca, isso aqui daria uma aventura. Então, olha que coisa doida, né? Você está preparando uma aventura do ponto de vista de eles vão chegar e conquistar esse tesouro. Porque é uma forma de você fazer uma aventura também, né? Às vezes você pensa, essa aventura vai ter esse desafio, vai ter esse vilão, vai ter esse conflito, essa dungeon é sobre aquilo, o personagem é sobre aquela outra coisa. Mas essa perspectiva é interessante também, né? De criar uma aventura a partir do loot que você vai conseguir, né? Nunca tinha parado pra pensar nessa coisa. Acho que seria um design interessante. Mas aí só pra dar uma cor, assim, do que tem nesse livro. Uma das tabelas mais bacanas é a primeira, que ele coloca assim, até 10 PO. 10 PO ou menos. O que tem no bolso do NPC? Aí eu peguei um aleatório pra ler. Traduzindo, né? Diz assim, você descobre um par de brincos azuis e amarelos, no valor de 6 GP, e presos por um longo fio na parte de trás. Um fio liga um brinco ao outro, né? Os brincos têm formatos de cogumelo e são decorados com faixas espirais de vidro azul e faiança amarelo. O que é faiança, né? Um material cerâmico vitrificado, feito principalmente de quartzo. Total 6 GP. Olha isso! O quanto de história e de detalhe tem num loot de 6 GP, sabe? Isso aqui, pra mim, enquanto mestre, é muito interessante, né? Porque entra nessa coisa da inspiração, que é tipo, um brinco em formato de cogumelo, que raio é isso? Isso é moda na tribo orc que tem esse brinco? É algum artesão que faz essas coisas? É um item colecionável, de repente, sabe? Tipo, tem vários brincos que foram surgindo, são brincos antigos, sei lá, sabe? Todas essas coisas que vão dar uma cor pro jogo absurda a partir de uma rolagem de um loot de 10 GP. Cara, e esse é um bom exemplo do que eu fiquei pensando lendo esse texto, sabe? Porque não é que todo item agora, item mágico que for ter na tua mesa, precisa ser altamente complexo, ter uma super história e tal, e ser super poderoso, porque mais um é muito pouco. Não é esse o ponto que o texto quer trazer. Uhum. Mas ele quer trazer que, mesmo itens simples, o fato deles terem aspectos estranhos, impactantes, né? Ter um porquê daquilo ali, já muda completamente, né? Que ele falou, um loot de 10 PO ali, já tem muitas nuances ali de bizarrices que se conectada com a história, né? Faz sentido também. Um item desse encontrado no chão e sem relevância nenhuma, às vezes não tem o mesmo impacto do que se encontrado com NPC que compartilha alguma dessas características, tipo, no bolso de um goblin que tá contaminado com alguma coisa de fungo na pele, sabe? Tipo, será que esses brincos contaminam, não contaminam? Onde é que esse bicho achou, sabe? Tanto o ambiente quanto o portador impacta muito também nesse aspecto, né? Sim, cara, e tudo isso não mera descrição, né? Isso que eu acho bacana. Aí um outro exemplo bom dessa coisa agora pegando as tabelas mais loucas do livro The Mothers of All Treasure Tables, que é de uma categoria que eles chamam de como vamos carregar isso? Essa categoria em si já é um negócio interessante, né? Para um jogo de loot, que você tem XP por hora, etc. Aí se liga na descrição desse tesouro. Diante de você
está um trono de tamanho colossal. O valor dele é 38.735 peças de ouro. A cadeira é grande o suficiente para que 2 homens se sentem nela simultaneamente, erguida sobre uma base que parece ser de basalto, cravejada com dezenas de crânios de pessoas, animais e possivelmente até seres sobrenaturais. É alta o bastante para exigir uma pequena escada para subir. E aí vem uma observação que eu acho bacana. O dono original, de repente, usava pessoas escravizadas para formar uma pirâmide humana para subir. A estrutura da cadeira é feita de prata pura, adornada com uma profusão de pequenos diamantes brutos, esmeraldas, safiras e rubis. Há 296 dessas pedras e valem cerca de 100 GP cada uma, se destacadas do trono. Então, pô, vocês viram, é um tipo de tesouro que clama por um NPC super malvado que vai escravizar pessoas, que tem um trono de tamanho colossal, de repente até não é nem um ser humano, é um demônio, um bicho bizarro, que tá nesse trono bizarro de 38.000 peças de ouro que você não sabe nem como é que você vai carregar, né? Aquela história. É uma aventura à parte, só carregar esse negócio de volta pra casa. Tá, cara, maluquice, velho, maluquice. E teve vários casos na nossa mesa de objetos que eram nessa pegada, assim, né? De que a gente ou tinha que contratar uma carroça, um episódio da mesa aberta, onde a galera vasculhou uma tumba e eles fizeram um desejo. Eu não lembro, Felipe, tu vai saber melhor do que eu. Ah, sim. Mas eu lembro que eles conseguiram muito gold na nossa mesa de Ozzy. E aí gold é XP, né? Lá a gente ficava muito feliz por encontrar um cristal que valia 5.000 PO, porque a gente sabia o quanto que daria pra fazer de coisa no jogo com isso, né? Uhum. Então, GP impactava demais na mesa. E aí a galera conseguiu uma pilha de dinheiro pra trazer isso daí, né? Como é que nós vamos carregar essa parada? Então, pô, é muito bom. Cara, não, e isso aí que você tá falando casa muito com essa ideia de descrever o loot, né? Porque, sim, era uma pilha de ouro, mas como que ela surgiu? Aí que vem toda a graça da coisa. Uhum. Foi a sessão presencial que a gente jogou aqui no Rio de Janeiro, quando lançou o Ozzy, o livro físico, pela RPG Planet. A gente jogou numa loja aqui, um salve pro pessoal da loja Red, no centro do Rio de Janeiro. E eu levei um baralho de cartas normal, né? Era uma versão de um item mágico que existe há muito tempo no D&D, que vocês devem conhecer o Deck of Many Things, né? O baralho de muitas coisas, que tem efeitos bizarros, né? Era uma variante desse item mágico de um livro antigo do D&D. Eu levei o baralho e falei, galera, vocês acharam esse baralho aqui? E tinha lá toda uma descrição de como é que era o baralho. Cada um tirou uma carta, e uma dessas cartas era uma pilha de, sei lá, 50.000 peças de ouro. E foi um alvoroço, né? Porque um pegou uma carta que tirou um nível do NPC, o outro ficou amaldiçoado, tava todo mundo se ferrando. E aí, um amigo meu de infância, inclusive, que foi jogar esse one shot, chegou lá e puxou essa carta. Era, sei lá, uns 5 de ouros agora. Era uma carta de ouros, né? E eu falei, cara, não acreditei quando eu li. Cara, não acredito. O que que é? O que que é? E aí eu falei, pô, cara, é simplesmente uma pilha de ouro que se materializa. E a galera foi à loucura. Caraca, que isso? Então, pô, foi muito impactante. Nesse caso, muito dinheiro fez impacto. Porque como surgiu, né? Era uma sala que não tinha nada, de repente estava lotada. Era a sala do tio Patinhas de moedas de ouro. Né, e não, foi umas 2 sessões pra gente conseguir se organizar pra ir pegar tudo isso. A gente ficou com medo também do lance de roubarem, né? Então, o quanto que isso impactou no jogo. Esse lance do trono me lembrou dessa sessão. Salve pessoal, aqui é o Felipe, interrompendo essa transmissão para dizer que se você está curtindo o nosso episódio de hoje e quer ajudar o projeto do Tomos Revelados a seguir em frente, considere então apoiar a gente no Apoia-se. É só entrar em apoia.se/MoiraGames e escolher uma modalidade de apoio que faça sentido para você. Tem apoio lá que custa 4 vezes menos do que uma assinatura de streaming e de quebra, você ainda desbloqueia umas recompensas exclusivas que só os nossos apoiadores têm acesso, como cargos exclusivos no nosso Discord, acesso antecipado aos episódios de Tomos Revelados e muito mais. E se você não consegue apoiar financeiramente no momento, você também pode ajudar deixando um comentário, um like nesse episódio no YouTube, uma avaliação de 5 estrelas no Spotify ou compartilhando o episódio com seus amigos nas redes sociais. Seja como for, muito e muito obrigado por estar ouvindo esse episódio. Muito obrigado também por seguir nessa jornada com a gente. Agora, sem mais delongas, de volta para a aventura de hoje. Mas aí, pô, voltando nessa coisa tornando itens mágicos algo mágico. O próprio Josh, ele tem uma outra postagem, que eu vou deixar de referência na descrição do episódio, pra vocês darem uma olhada, em inglês, né? Mas assim, se vocês quiserem que eu traduza, só deixar aí um comentário. Posso deixar lá no blog do Tomos Revelados também.
mas que ele está aplicando essa lógica das espadas para outros itens, com vários exemplos, né? E aí, esse tipo de texto vai ter aí espalhado em outros blogs também. E aí tem um que eu gosto muito, que tem exemplos muito bons de itens que inclusive eu já usei em jogo, que é do blog chamado Dungeon of Science, que o nome do texto é Substituições Evocativas para Espadas mais um, texto de 2014. E aí eu trouxe uns exemplos maneiros para falar como que seria um design de uma arma fora desse efeito mais um, meio chato, meio sem graça, né? E aí o primeiro exemplo é uma que ele chama de lâmina bebedora de sangue. A descrição é uma lâmina sinuosa e vermelha, com um punho de latão manchado e 10 glifos de poder diabólico ao longo de sua lâmina. Só a descrição já é incrível, né? Aí ele entra no efeito mecânico. Após o combate, o dono da lâmina pode lamber o sangue dela, recuperando 1 ponto de vida, desde que tenha atingido um inimigo com ela. Para cada inimigo realmente morto com a lâmina, ela curará 1d4 pontos de vida do portador da lâmina. E aí vem a parte legal, que é o contraponto. Ele diz, essa lâmina bebedora de sangue causa a pessoa que empunha essa lâmina um preço bem caro. A espada roubará 1 ponto de vida por dado de vida de quaisquer rolagens de pontos de vida futuras feito pelo portador. Ou seja, vai ter uma taxa de pontos de vida totais quando o personagem upar com essa espada na posse dela. Esse tipo de coisa é muito maneiro, né? Porque lembra a gente das origens lá do D&D e do quanto que espadas mágicas, especificamente, é uma coisa muito marcante dessa literatura que inspirou o D&D, né? Vocês que estão ligados aí vão lembrar de um dos personagens mais marcantes nesse sentido, que os ilustradores da OSR adoram reproduzir, que é o tal do Elric of Melbourne, um personagem do Michael Moorcock e dessa série de aventuras do Eternal Champion, né? Essa série de livros aí, que tem toda essa relação do personagem com a espada, né? E como que é uma relação quase com um NPC mesmo, e esse impacto que vai ter na narrativa do jogo e no desenvolvimento do personagem. Essa lâmina bebedora de sangue tem esse aspecto, né? Cara, não, eu achei extremamente irado. E pra quem ouviu o episódio que a gente falou sobre a nossa nova homepage, essa característica do preço em itens mágicos faz muito sentido, né? Porque ele não gera impacto só na ativação, só no uso. Tu gera impacto futuro, né? Do pós-uso. Tipo, tá, o que isso implica, né? Beleza, teu jogador vai estar felizão com aquela possibilidade de usar aquilo pra ter uma vantagem. Só que o fato de tu colocar um custo de recurso ou algo que ele tenha que administrar gera ainda mais jogo, né? Então, eu acho que é sempre legal, tipo, pensar nesses itens que te dão um benefício muito bom e um prejuízo também, e tu tem que administrar essas duas coisas, né? Pois é, cara. E acho que muito da abordagem da OSR em itens mágicos é fugir de usos comuns desses itens. Não são itens que fazem coisas muito comuns, né? Ah, uma flecha que pega fogo, uma espada que pega fogo. Que é maneiro, a gente gosta. O próprio texto aqui do Josh tá falando, né? Pô, é bacana você rolar um ataque com uma espada que dá 1d6 mais 1d4, rolar aquele dado extra, dá aquele aspecto maneiro na sua rolagem e tal. Mas uma das referências muito bacanas nesse aspecto de item mágico estranho e esquisito é um livro que se chama Arcane Tools, Treasures and Trinkets, de um cara chamado Timothy Dunham. É de graça, tá lá no it.io dele, vai estar nas descrições. É nebmia.it.io. Inclusive, eu conheci isso daqui pelo próprio Josh, que ele colocou no Twitter uma vez, falando bem disso aqui. Falou, cara, que isso aqui para mim foi um achado. Tem até um comentário dele lá, com a fotinho do Gandalf do filme do Hobbit, dele falando, pô, isso aqui é muito legal. E, cara, esse livro são 100 itens mágicos não usuais para RPG de fantasia old school. E aí, se liga nos exemplos. Tem muita coisa doida, são 100 itens malucos, assim. Um deles se chama a tiara de perspectiva compartilhada. É circlet, né? Não sei se é bem tiara, ou se é diadema, sei lá, enfim. O negócio você bota na testa e o desenho é um olhinho na testa. E aí, a descrição do item é: o portador de cada um dos 2 itens consegue ver o que o outro está fazendo ao fechar os olhos. Então é tipo um walkie-talkie de visão, né? 2 tiaras, 2 pessoas diferentes usam, e se você fechar os olhos, você, ao invés de ver tudo preto, você vê o que a outra pessoa tá vendo. Então, bacana, né? Vários usos. Essa coisa da OSR, né? Pra que você vai usar isso? Não sei. Interessante, mas doido e interessante. Agora vem um exemplo louco na mesma página, que aí sim estamos entrando de cabeça nos itens malucos, que é Chest of Procreation. Baú de procriação. A descrição é a seguinte: 1 semana depois de ativar este baú, você vai abrir ele para revelar um bebê.
Bebê. Um ser humano, bebê. Então esse bebê é meio que um clone, uma pessoa que vai ter traços de acordo com a pessoa que encostou nesse e que ativou esse baú. E aí, ou seja, é um baú de criação de bebê. Você tá. Quem ativa esse baú cria um bebê lá dentro depois de uma semana. E aí tem uma descrição em itálico que diz assim: esse item possivelmente foi inventado por uma casa real que não conseguia ter bebês. É meio que um seu descendente. Cara, que bizarrice. Esse livro é cheio desses itens. Tem um item que é tipo uma roda gigante de livros, feita para você ler livros mais rápido. E tem todas as interações mecânicas. Uhum. Tem de itens muito inúteis com efeitos bizarros e fora da curva, a itens muito poderosos com efeitos malucos, assim. E esse tipo de coisa eu gosto bastante. E aí, desses exemplos de itens com efeitos mecânicos, o nome em inglês é Fool's Jingling Cap. O chapéu, sei lá, cheio de barulhinhos do bobo. Tem uma descriçãozinha lá que é assim: um chapéu cheio de sinos que faz com que as suas falhas sejam engraçadas. Sempre que o usuário rolar uma falha crítica ou é derrubado em combate por uma criatura que consiga ver essa cena, todos os seus inimigos têm que fazer um save contra feitiço ou cair na gargalhada e perder um round rindo da sua cara. Ou seja, é um item que te dá dando um benefício para você tirar um erro crítico. As pessoas vão rir da sua cara e perder um round porque elas estão presas num encantamento mágico de risada. E aí outro exemplo muito louco é que o usuário desse chapéu de bobo não toma dano de queda de acordo com o seu valor de carisma. Então, quanto mais alto o carisma, maior a distância que você pode cair, maior a altitude que você pode cair sem tomar dano. Então, se você tem entre 6 e 12 de carisma, você cai sem tomar dano numa altura de 10 pés. Se você tem 18 de carisma, você pode cair sem tomar dano numa altura de 30 pés. Por quê? Diz o item que você cai, rola no chão de uma maneira engraçada e você não toma dano. E a última coisa que o item faz é que o usuário desse chapéu não pode se mover silenciosamente, não pode fazer testes de stealth, porque, né, você é um bobo fazendo barulho por aí. Eu não sei você, gente, mas esse tipo de coisa me agrada muito, eu acho muito maneiro. Total, cara. É o tipo de coisa que gera muita cena em mesa e que dá pra ser usado de N coisas. E até esse chapéu do Bobo tem o custo, né? Então eu acho esse aspecto de ter um revés sempre muito, muito da hora. Sim. Eu tava procurando, também dando uma olhada assim em blogs que tem esses itens mágicos malucos e coisas do tipo. Principalmente espadas ali. E o Goblin Punch do Arnold Camp ali, né? Uhum. Que a gente já leu alguns textos dele. Tem um que é Weird Swords and Not Swords, né? Tipo, espadas estranhas e não espadas. Fez um texto com outros conteúdos estranhos, assim. E, cara, praticamente todos eles seguem essa mesma ideia que ele traz, aquela estruturinha ali, né, no texto, que o Josh trouxe de os materiais de construção, as pessoas que o criaram, os detalhes artísticos. E ainda, eu achei que ainda faltou os efeitos estranhos ali também. Mas uma que eu achei muito maneira, cara, foi o Espada do Vento Branco. Que é um punho e bainha de bambu vermelho, sem guarda cruzada, e a lâmina é invisível quando em repouso, mas assume uma aparência de névoa leitosa quando é balançada. Então, tipo, já é uma espada só de aparência, já é meio estranho. O cara tá segurando um pedaço de bambu e balançando, ele emana uma névoa, né? Estranha. Loucura. E aí o efeito eu achei maneiro, que pode lançar vento, cortando coisas até 30 pés de distância, embora com uma penalidade de -1 na jogada de ataque. Então é uma espada que te dá um ataque de longo alcance, né? E aí quebra em um 2 natural, e para restaurá-lo geralmente é preciso agitá-lo em meio a uma neblina ou névoa. Então aqui ele já tem tipo uns efeitos diferentes de uma espada, né, que tu imagina. Tem esse aspecto da estrutura mesmo dele, que é um bambu vermelho, sem lâmina e tudo mais. Mas eu achei maneiro também da motivação, sabe? Tipo, a espada do vento branco é uma espada viajante. Depois que você realiza um grande feito com ela, ela desaparece e você nunca mais a encontrará. E ela é encontrada em lendas e mitos ao redor do mundo, em lugares e tempos não relacionados. Sua verdadeira origem é um mistério. Então, tipo, beleza, tu amarra com aparência estranha, um efeito da hora, mas ela tem um porquê, ela tem um revés ali de sumir, que pode ser considerado um revés, mas eu acho isso muito maneiro. Imagina tu concluir um grande feito e aí a tua espada desaparece, você evapora assim na mão, porque ela é uma espada viajante, tipo, pô, esse tipo de composição eu acho muito massa. Eu não sei você, mas eu já me encaminho bizarramente pra pensar que é uma espada que vai viajar ao longo das campanhas também, né? Aquela ideia de tipo, vamos começar uma nova campanha, e do nada acha aquela espada, o personagem do Miguel, que há 3 mesas atrás pegou essa espada,
encontrou ela de novo, pô, sabe? Aquela sensação de, caraca, ela voltou, ela Aham. viajou no tempo, no plano, espaço e tempo, chegou aqui. Às vezes até um outro personagem, né? Tipo, o mesmo jogador, só que outro personagem dele encontra. Tipo, caraca. Aham. Pô, e assim, uma última indicação que eu teria para tema de espadas mágicas, não poderia deixar de falar de uma das coisas que eu tô mais animada para jogar. E aí já segue o convite para ouvintes aí do Tomos, que quiserem jogar com a gente lá no servidor da Moeira Games, que é uma aventura chamada O Templo das Mil Espadas. É uma aventura de um cara que a gente já mencionou aqui antes, que é o Brad Kerr, do podcast Between Two Cairns, que é uma aventura, como o nome diz, que pressupõe que tem lá um templo cheio de espadas esquecidas. A descrição da aventura é a seguinte: um antigo templo do deus esquecido das espadas está escondido atrás de uma cachoeira. Imensas pilhas de espadas entopem seus salões e se espalham pelos riachos e cursos d'água próximos. Que estranhezas ainda perambulam e que espadas você irá conquistar no Templo das Mil Espadas? E diz ele que o Brad Kerr criou essa aventura baseada, como é um tema aqui aparentemente desse episódio, com cartas de tarô. Porque um dos naipes do tarô é espadas, né? E se não me engano, 10 de espadas é uma loucura, são uma pilha de espadas. E provavelmente inspirou ele a escrever essa aventura que tem, infelizmente, não é uma tabela de 1D1000 espadas, mas é uma tabela de 1D100 espadas mágicas e bizarras. Inclusive, já fica uma observação, né, Miguel? Você já jogou uma aventura desse cara, não sei se você lembra, mas a gente jogou uma aventura que se chamava Demon Driven to the Mall, que é a aventura que tá tendo uma festa num lugar que, de repente, a galera... Spoiler, né? Para a aventura Demon Driven to the Mall, que do nada descobre-se que tem vários demônios infiltrados nessa festa que vão tornar aquela festa quase um Red Wedding do Game of Thrones, né? É, traumatizando personagens, né? É, Não tem cara. jeito. Vocês que estão ligados nessa aventura e no estilo desse cara vão ver, né, que é uma aventura meio cômica também, né? É um cara muito dessa pegada do jogo meio engraçado, tem umas coisas meio esquisitas. Então, as espadas desse livro, tem umas espadas que são úteis, mas a grande maioria delas são só espadas bizarras e esquisitas. Eu vou dar uns exemplos. Exemplo número 1. Espada cacto. Causa 1d2 de dano, mas desmonta depois de um ataque. Espada de peixe, entre parênteses, morto. Acabou, essa é a descrição da espada. Espada de peixe morto. Irado. Espada de couro. E aí, logo em seguida, na outra entrada da tabela, tem espada de couro batido. Ou seja, é aquela coisa, né? Leather Sword. E outra, Studded Leather Sword, né? Aquela coisa das armaduras lá do D&D. Enfim, aí tem outra que é a espada de esmeralda, vale 600 PO. Talvez baseada numa música da banda Rhapsody of Fire, Emerald Sword, não sei, talvez. Enfim, e aí o dungeon em si é bem bacana, não vou ficar falando aqui pra não dar spoiler da aventura que a gente vai jogar. Pô, por favor. Quer jogar uma aventura aí que você vai pegar várias espadas loucas e diferentes, que não são espadas mais um, pelo contrário, espadas malucas. Templo das Mil Espadas. O link vai estar na descrição. Ah, e uma última coisa, né, sobre o Red Care. É que, em breve, a editora Laserhead, que está trazendo de novo o Old School Essentials para o Brasil junto do DCC, vai trazer também uma das coisas que eu estou mais curioso para ler, que eu tenho o PDF, mas ainda não li, que é uma antologia de aventuras do Old School Essentials. E tem uma aventura desse cara, Red Care, lá. Eu vou deixar um link também na descrição das aventuras e dos livros que essa editora Laserhead vai trazer para o Brasil. Pô, irado. Estamos vivendo um bom momento, né, no RPG Brazuca, que toda hora tá saindo coisas muito maneiras pro Brasil. Cara, e aí trazendo pra um outro lado agora, a gente falou bastante de um monte de recomendação de suplemento, um monte de planilha, tabela, mas eu admito que, não sei se é preguiça ou não sei o que é, mas eu não me dou tão bem com tabelas, tá ligado? Não sou o cara que consome tanto. Eu gosto mais daquele aspecto lá, quando a gente tava falando a mãe de todas as tabelas de tesouro lá, daquele livro do lance de tu ler pra repertório. Mas na hora de montar a aventura, pensar na mesa, eu curto muito o aspecto de crafting, tá ligado? Tipo, de montar aquela parada até mesmo durante o jogo, sabe? No playtest que eu fiz, eu joguei com o pessoal e eu trouxe isso pra mesa no sentido de fazer os jogadores criarem as próprias armas, sabe? Ó, que tem esse aspecto de ser um survivor, então a galera começa com recursos quase zerados e aí tu tem que criar essas armas que tu vai usar durante a aventura, seja com madeira, seja com um pedaço de pedra, seja com qualquer coisa que tu for achando, e com a ideia de progressão do jogo, tu vai encontrando materiais cada vez melhores, né? E aí, uma das tabelas que eu usei bastante inspiração, assim, que eu gostei muito, foi do Skyfall, que eu já citei aqui,
que ele tem materiais especiais. Tem um setor do livro lá, um capítulo, que ele fala sobre os diferentes materiais que existem em Op, né? E aí lá tu tem o aço índigo, bronze celestial, ferro varmaniano, o nácar, que é um dos mais icônicos lá, que vem do fundo do mar e tudo mais. Só que o legal é que cada um desses tipos de materiais em Skyfall, eles têm algum efeito secundário, né? Então, tipo, o aço índigo, se tu usa ele numa espada, ela aplica efeitos mágicos na espada. Já o nácar, ele estabiliza. Então, tipo, ele ajuda tu a ignorar, às vezes, algum efeito que a pessoa tenha. Tipo, tu bater com uma espada comum de nácar, ela causa dano como se fosse mágico, ou ignora uma armadura mágica do inimigo, sabe? Então, esse esquema de tu poder craftar itens, de tu colocar reações de acordo com o material que está sendo usado para craftar, eu acho muito maneiro, porque daí, em vez de a gente, vamos dizer, vou passar um tempo aqui montando essa prep para essa aventura, e aí tu levar isso pronto, por que não trazer pra mesa durante o jogo e os jogadores irem coletando esses materiais, e o que eles fizeram é uma construção diegética de tesouro, de item mágico, porque enquanto eles estão jogando, eles estão coletando aquilo, e aí vem aquela famosa frase do mestre, né, de tipo assim, você percebe que isso daí na mão de alguém que sabe trabalhar, na mão de um bom ferreiro, isso pode dar uma excelente armadura, pode dar um excelente item mágico, né? Então, pô, os jogadores coletaram aquilo, viram que aquilo era interessante. Aí tem todo o lance de tu achar alguém pra trabalhar aquilo, criar o item mágico que daí, pô, é basicamente único. Só aquele personagem tem porque ele fez todo esse trâmite de criar, né? E aí a gente tem esse exemplo também na nossa mesa aberta. O pessoal matou algumas formigas gigantes lá que estavam contaminadas com um bagulho bizarro. E a galera coletou os itens, levou pro ferreiro, gastou recurso. E aí foi todo um lance meio combinado contigo, né, Felipe? De quais tipos de efeito, até como é que poderia ser. A quantidade de recurso versus os itens que ela seria criada, né? Porque também tem isso. Tem questão de limitação, tipo, pô, beleza, matei 3 formigas gigantes, eu vou levar tudo delas, pô, como é que eu vou carregar isso, né? A gente volta pra aquele ponto. Então tu tem que abrir mão de coletas, tipo, às vezes vai ter que descartar porque eu só consigo carregar aquela outra coisa, determinada quantidade, né? Então, eu sou mais pra esse lado. Eu gosto muito do aspecto de crafting, de coisas que surgem durante o jogo e se tornam um item mágico por causa de algum efeito, né? E aí eu também tenho outro exemplo do playtest, que foi o ato de matar um determinado bicho. Então, uma arma normal que uma pessoa tá usando, só o fato dela lutar contra uma criatura mágica e ela matar aquela criatura, às vezes embeber em sangue, tipo, pô, perfurou o coração e matou a criatura. Ou tá lutando contra um golem e aí tu bate com o teu martelo no núcleo do golem. Pô, tu estraçalha e teu martelo vira, sei lá, de vidro, sabe? E aí tu agrega algo naquele item com a história do personagem, não uma história do passado, né? Não sei o que você pensa a respeito, Felipe. Pô, cara, eu acho muito maneiro. Bem observado. Eu gostaria demais de jogar um jogo mais focado em craft, né? Porque também tem a ver com o estilo que a gente gosta, que é um estilo de exploração, né? Uhum. Uma coisa de você ir para um lugar, achar um material novo, que é uma tradição bem clássica do D&D, essa ideia de tentar trazer para o jogo uma coisa de crafting, mas que na minha visão não é muito bem utilizado. As mecânicas normalmente são bem limitadas e bem, não diria mal feito, mas assim, exploradas de uma forma um pouco sem graça, né? A própria abordagem agora da edição nova do D&D, do One D&D, enfim, D&D 5.5, a galera falou que mudou as regras, eu fui dar uma olhada, né? Porque, de fato, é muito bacana, eu gosto disso também, concordo com você. Pô, uma dinâmica maneiraça. E aí era basicamente, você crafta os itens normais do livro, cada dia você pode construir um pedacinho do item equivalente a 50 peças de ouro, acabou, esse é o craft. E é meio sem graça, né? Porque aí entra de novo nessa ideia do que o texto aqui do Josh McCraw tá querendo combater, que é a ideia de parada sem sabor, negócio sem graça. Agora, isso aí que você tá propondo já é outro esquema, né? A dinâmica de jogo é muito diferente. É um bicho louco que você achou que transformou a sua arma, um material doido que você achou no mundo tal, que vai fazer uma arma louca diferente. Enfim, muitas vezes cai num aspecto muito mecânico, que em inglês a gente chamaria de bookkeeping, né? De ficar contabilizando o númerozinho, e que nem em videogame é tão legal assim, e muito menos em RPG de mesa, né? Mas, pô, bem lembrado, crafting, bacana demais, sou super a favor. É isso, galera. Finalizando aqui mais um episódio de Tomos Revelados, com um dos temas mais bacanas do RPG de fantasia pra mim, que são itens mágicos. Espero que vocês tenham gostado. Miguel, sempre também um prazer estar aqui com você, batendo esse papo. E sempre saio daqui com mais vontade de jogar do que eu entrei, querendo jogar mais coisas, experimentar mais coisas, criar mais coisas. Essa é a graça do Tomos Revelados, né? Botar essas ideias para fortalecer o nosso jogo, para entender melhor RPG, para deixar a gente mais animado ainda com o jogo.
Aí, esse cara, não, episódiozinho irado. E com certeza vamos ter mais temas relacionados, porque a gente só raspou, assim, a superfície do tema, né? Tem muita coisinha que dá pra gente falar a respeito. E é total isso, cara. A gente saca a caixinha de ferramentas abarrotada de informação aí que dá pra usar aí mesmo. Mas, pô, como sempre, um prazerzão bater esse papo. É isso, galera. E se você, então, curtiu esse episódio e quer ouvir a gente falar sobre mais textos de item mágico, mais textos que vão dar dicas aí de como criar item mágico, como usar em mesa, deixa um comentário, deixa uma sugestão, de repente, lá no Discord pra gente. Enfim, seja como for, é um prazer estar aqui produzindo esse podcast pra vocês. Então, um grande abraço, ouvintes, e até a próxima. Valeu, galera. Tamo junto. Você acabou de ouvir um episódio de Tomos Revelados. Tomos Revelados é um podcast produzido pela Moira Games, no qual desmistificamos textos sobre RPGs de mesa através de traduções e comentários. Se você gosta do nosso conteúdo, considere apoiar a Moira Games no Apoia-se. Basta entrar no link apoia.se/Moira Games. Você também pode conferir os nossos jogos e suplementos no it.io, no endereço moira-games.itch.io. Junte-se também ao nosso canal do Discord e participe de nossas mesas abertas e eventos. Este e demais links podem ser encontrados na descrição deste episódio. Boa jogatina e até a próxima!